Epístola de Judas. Vamos ler apenas os 2 primeiros versos desta epístola, que é uma dos menores livros de todo o Novo Testamento e também de toda a palavra de Deus. Contém tão somente 25 versos a epístola de Judas, e diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amém? Pode sentar, irmãos. Este servo do Senhor Jesus Cristo, chamado Judas, ele, na própria palavra, todas as evidências para que seja o irmão de Jesus, filho de José e Maria. Lá em Mateus nós lemos: não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Então é este Judas, identificado aqui como irmão ou meio-irmão de Jesus, como sendo o escritor desta pequena, porém tão importante epístola, carta escrita à igreja de Deus, ao povo de Deus naquele momento. Também se sabe que Judas foi convertido ao Evangelho após a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Foi quando ele creu em Jesus como seu suficiente e eterno Salvador. Irmãos, qual a razão da escrita desta carta? Por que Judas escreveu esta carta? Qual o sentido desta carta? Em que contexto a carta foi escrita? Isso é muito importante para analisarmos a própria carta, e na realidade nós vamos falar só dos 2 primeiros versos nesta manhã. A carta, e preste bem atenção, irmãos, ela foi escrita para advertir aqueles que dentro da igreja queriam destruir a comunhão dos crentes, revelando uma conduta imoral. Irmãos, vou repetir o que está escrito aqui, dada a importância desta palavra, porque a história se repete na vida da igreja até os nossos dias. A carta foi escrita por Judas, servo de Deus, convertido ao Evangelho, meio-irmão de Jesus, para advertir, denunciar aqueles que dentro da igreja queriam destruir a comunhão dos crentes, revelando uma conduta imoral. No verso 4, Judas diz assim: certos indivíduos que se introduziram com dissimulação, certos indivíduos se introduziram com dissimulação. O que quer dizer dissimulação? Hipocrisia, fingimento, o que oculta as verdadeiras intenções. Isto é absolutamente sério. Conviver com pessoas que trazem algumas intenções no coração, mas estas intenções, elas são ocultadas, são dissimuladas, são fingidas. Elas falam uma coisa, mas elas agem de uma forma completamente diferente. E aí, irmãos, eu quero dividir esta palavra em 2 partes, e a primeira é exatamente a seguinte: os que os crentes são. É exatamente o que Judas fala no primeiro verso. O que nós somos, o que a igreja daquele tempo era, o que a igreja do nosso tempo é, como devemos nos considerar diante do Senhor, de que forma nós devemos receber a própria palavra de Deus em nosso coração, o que somos de acordo com a palavra de Deus, e especialmente a partir desta carta escrita por Judas.
No verso 1 ele diz: aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Então, o que somos, irmãos? E jamais devemos esquecer desta verdade bíblica ou destas verdades bíblicas. Nós somos chamados, somos amados e somos guardados no poder do Senhor. Primeiro, chamados. E a palavra diz assim, na primeira carta de Pedro, apóstolo do Senhor Jesus Cristo: segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Então Pedro está confirmando o que Judas escreve em sua carta, dizendo: segundo é santo aquele que vos chamou. E fomos chamados a quê, basicamente? Primeiro, a salvação, a partir da conversão, a partir da entrega da vida ao Senhor, a partir da fé genuína, não uma fé dissimulada, fingida, mas uma fé genuína em Jesus como nosso Salvador, e a partir desta fé nós fomos chamados também a uma vida santa. Então, chamados à salvação pela graça de Deus, pela fé em Jesus, e chamados também, a partir desta salvação, a uma vida que agrade o coração do Senhor, a uma vida santa, porque Pedro diz que devemos buscar esta santidade, porque santo é exatamente aquele que nos chamou. Fomos amados, além de chamados, amados. E a palavra do Senhor diz lá agora na primeira carta, na primeira epístola de João, também apóstolo do Senhor Jesus Cristo: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Perceberam esse verso, irmãos? Um verso que deve ser guardado no nosso coração. Eu tenho falado à igreja, aos irmãos, da necessidade também da importância de nós guardarmos versos, quem sabe textos inteiros da palavra do Senhor, para o nosso bem espiritual, para o nosso crescimento espiritual, para que a nossa vida esteja sempre guardada em Deus, através também desses versos ou desses textos guardados na mente e guardados no coração. E a palavra diz: e nós conhecemos, e não apenas conhecemos, mas cremos, e devemos crer mesmo no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Então nós devemos sempre conhecer e devemos sempre crer no amor que o Senhor Deus, o nosso Pai, tem por nossas vidas. Nós não podemos esquecer isto jamais. Irmãos, algumas pessoas no mundo, e às vezes até crentes, se sentem sozinhas, sem amor daqueles que rodeiam a sua vida, mas se há algo que nós não podemos esquecer, em hipótese alguma, é do amor de Deus para conosco, do amor do Pai para conosco, do amor que o Senhor nos concedeu, e nos concedeu de uma forma tão especial, que não poupou o seu próprio Filho para dar a sua vida em nosso lugar. E a partir do amor redentor do Senhor, nós temos a cada dia este amor do Pai por nós, e a partir deste amor nós somos sustentados, cuidados, guardados, amparados, enfim, pelo amor do Senhor Deus para conosco. Então, amados, somos amados por Deus Pai, isso deve estar permanentemente no nosso coração. Chamados, amados e agora guardados. Na oração, famosa oração sacerdotal que Jesus faz no registro de João, capítulo 17, dentre tantas expressões tão bonitas na oração sacerdotal de Jesus, ele diz: Pai Santo, guarda-os. Ele está se referindo aos seus discípulos,
e ele está se referindo a todos aqueles que vierem a crer nele, aqueles que ao longo da história estariam crendo em seu nome. Estes somos nós, os que cremos. Portanto, o Senhor estava orando também, não apenas por seus discípulos, mas por nossas vidas, e ele pede ao Pai: Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um assim como nós. Senhor Jesus, na sua oração sacerdotal, ele pede ao Pai que todos nós, todos os seus discípulos, ao longo de toda a história, sejam guardados no nome do Senhor, guardados para todo sempre. Ainda na palavra e ainda numa das cartas, a primeira carta escrita por Pedro, lemos que sois guardados, também em referência à igreja, em referência aos salvos, em referência àqueles que se converteram um dia, sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Então fomos guardados e temos sido guardados e seremos guardados pelo poder de Deus. E não há maior poder maior do que este poder do Senhor, que é perfeito. Deus é santo e Deus é todo-poderoso para guardar a nossa fé, guardar o nosso depósito, guardar a nossa vida para a salvação que já está preparada desde a eternidade para ser revelada no último tempo, ou seja, no dia da volta de Jesus. E como tenho afirmado aqui do púlpito praticamente todos os domingos, mais uma vez podemos afirmar que o tempo está próximo, muito próximo de acontecer, ou seja, a volta de Jesus. Todas as coisas que têm acontecido neste mundo indicam, cooperam e nos falam que Jesus está voltando. Isso representa dizer que a nossa fé está sendo guardada pelo Senhor para ser revelada nesse tempo, no dia da volta de Jesus. Então, irmãos, guardem isso no coração, guardem isto, não se esqueçam jamais, em tempos de aflição, em tempos de alegria, em tempos de saúde, em tempos de dor, em tempos difíceis, em tempos mais calmos, em tempos de tempestade, enfim, em qualquer tempo, que isso esteja no nosso coração. Fomos salvos, porque agora amados, chamados, amados e guardados por Deus Pai para a salvação que há de se revelar daqui a pouco. Sempre o nosso coração lembre destas verdades, que um dia fomos chamados, que permanentemente temos sido amados e guardados por Deus. E agora, a partir do que somos, o que nós temos recebido de Deus, o que os crentes recebem. Em primeiro lugar, e a palavra está dizendo, nós estamos tão somente lembrando do que o texto de Judas está dizendo. Em primeiro lugar, recebemos misericórdia, a misericórdia de Deus. E aí, quando Paulo escreve a sua primeira carta aos Coríntios, ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Que texto bonito, é outro que deve ser guardado no nosso coração. Bendito seja Deus, diz Paulo, o Deus e o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o Pai de misericórdias, e Ele é o Deus, não de alguma, mas Ele é o Deus de toda consolação. A palavra misericórdia, irmãos, ela vem de duas expressões, e a primeira expressão indica estado deplorável ou miserável. Aquele que necessita de misericórdia é porque ele está num estado deplorável ou miserável. E era a nossa condição, antes de conhecermos a Jesus, um estado deplorável, miserável.
sem esperança, sem nada, mas conhecemos a Cristo pela misericórdia e pela graça do Senhor. A segunda expressão diz, dentro da palavra misericórdia, um coração voltado para o miserável. Então há uma vida deplorável e miserável que necessita desta misericórdia, ou seja, necessita de um coração voltado para o nosso ser miserável. E este é Deus, que teve e que tem misericórdia de nós, onde as suas misericórdias são para todo sempre. Irmãos, nós precisamos louvar a Deus todos os dias, em todo o tempo, pela misericórdia do Senhor para conosco, porque estas misericórdias de Deus têm nos posto de pé e têm feito com que andemos e caminhemos olhando para frente, olhando para o alto, olhando para Jesus. Que os crentes recebem misericórdia, mas também paz. E a palavra diz ainda, quando Paulo escreve aos Filipenses, e falando em Filipenses, eu espero que os irmãos tenham obedecido o nosso desafio de domingo passado de ler a carta aos Filipenses durante esta semana. Então, se não leram, então vamos dar uma última oportunidade para esta semana ler a carta aos Filipenses. Aqueles que leram, amém, louvado seja Deus. Paulo escrevendo aos Filipenses diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A nossa mente precisa ser guardada dos pensamentos maus, a nossa mente precisa ser guardada das coisas ruins deste mundo, e Paulo diz que a paz de Deus, que é perfeita, e ela excede o entendimento, ultrapassa o compreender humano, esta guardará o nosso coração e também a nossa mente, no nome de Jesus. É a paz em meio às tempestades, aos desafios, às lutas desta vida. E por fim, o que os crentes recebem: misericórdia, paz e amor, o amor de Deus. Quando João escreve a sua primeira carta, ele diz: vede, está lançando o desafio para que vejamos, vede, está falando para que a nossa mente se atente para o que ele vai escrever. Vede o quê? Que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Os irmãos percebem a grandeza desse texto, a preciosidade desse texto? Que grande amor, perfeito amor, nos tem concedido Deus Pai, e esse amor é tão grande, tão poderoso, tão perfeito, a ponto, na medida de sermos chamados filhos de Deus. E nós somos chamados filhos de Deus a partir da fé no nome de Jesus. Só um coração bondoso como o do Senhor Deus pode nos amar assim. Este é um amor incondicional. O amor de Deus não impõe condições. Deus ama porque Deus é amor. Deus ama porque o seu amor é perfeito. E há uma coisa muito interessante, irmãos, quando falamos do amor de Deus e de tantas outras virtudes do Senhor. Deus não pode nos amar nem mais nem menos. Nós podemos amar as pessoas mais ou menos. O nosso amor pode crescer ou diminuir em relação ao contato, aos relacionamentos humanos. Mas Deus é perfeito em seu amor. O amor dele não pode nem crescer nem diminuir, porque ele é perfeito, porque ele é santo, porque ele é poderoso. E é desta forma que nós somos amados pelo Senhor. Então guardem isto no coração. O que nós somos chamados, somos amados e somos guardados. E o que nós recebemos? A misericórdia, a paz e o amor de Deus Pai. Que o Senhor nos abençoe. Amém?